Boa tarde a todos. Eduardo Brandão, diretor executivo da Abrafrutas. Antes de mais nada, um prazer imenso estar aqui com vocês. A Abrafrutas, como uma das instituições organizadoras desse evento do GAF, a gente se orgulha muito de ter visto que isso se transformou. E a gente está muito feliz de tê-los aqui com a gente para ouvir um debate sobre um tema tão importante que está abordando a vida de todos agora, que é o desenvolvimento da cadeia de frutas, hortaliças e flores, são os freshes, e que a gente tem muito que falar, porque o impacto econômico e social que essas cadeias causam no Brasil e no agro brasileiro é muito importante, porque elas juntas são responsáveis por quase 16% de toda a mão de obra gerada hoje no agro brasileiro. Nós estamos falando de mais de 5 milhões de empregos. Então, é um prazer estar com vocês mais uma vez, agradeço a presença de todos. E, para começar, nós estamos aqui com 4 feras, e eu me sinto muito à vontade, porque são 4 amigos que já trabalham comigo há muitos anos, a gente já trabalha junto há muitos anos nessa cadeia de Fresh, inclusive criamos juntos uma marca setorial chamada Fresh Brasil, que inclui frutas, flores e hortaliças, que a gente usa para tratar de assuntos gerais e para defender os interesses. Então, agradeço muito a todos que estão aqui e me sinto à vontade de falar, porque eu estou falando com amigos. Eu vou começar falando de frutas, né? Puxando um pouco o saco para minha sardinha aqui, a brasa para minha sardinha, e falar aqui com o Luiz Roberto Barcelos, ex-presidente da Abrafrutas, hoje é sócio e diretor e fundador da Agrícola Famosa, o maior produtor de melão do mundo, né? Importante falar. E foi presidente da Abrafrutas, fundador da Abrafrutas junto comigo, né? Juntos fundamos a Abrafrutas, e ele é um dos responsáveis, falo isso com toda a certeza do mundo, que é um dos responsáveis pela mudança da cadeia da fruticultura nos últimos 10 anos no Brasil, de antes e depois da criação da Abrafrutas e da instituição. Ele foi um dos responsáveis por isso, e eu começo com ele para falar um pouco da fruticultura brasileira, falar um pouco desse desenvolvimento, como é que está a fruticultura no Brasil e no mundo, e como é que ele se vê, como é que ele vê o futuro da fruticultura na inserção no agro do Brasil. Luiz, é muito bom te ter aqui, amigo. Boa tarde a todos, prazer também estar aqui com vocês, cumprimentar todos os nossos ouvintes aqui, meus colegas painelistas. Quero parabenizar a Datagro por realizar esse evento maravilhoso. Eu sempre digo que um dos problemas que nós temos no agronegócio é realmente a comunicação, é a integração cada vez maior que nós precisamos ter com as pessoas que moram nas grandes cidades, grandes metrópoles como a de São Paulo. Muitas vezes as pessoas acabam achando que os alimentos nascem lá na gôndola do supermercado e esquecem que tem um processo muito grande por trás, e aí às vezes a gente acaba sendo criticado, acaba sendo muitas vezes mal entendido. Então esse tipo de evento é muito bom para fazer essa integração. Bom, eu vou falar um pouquinho então do nosso setor aqui da fruticultura. É um setor que, embora em termos de área não seja tão expressivo quanto outros commodities, mas ela tem um impacto socioeconômico muito grande. Primeiro porque é o único setor que efetivamente está em todos os 5.700 municípios do Brasil. Não tem nenhum município do Brasil que não produz fruta. Com certeza tem algum que não produz cana, não produz soja, não produz café, não produz leite, mas fruta em todos os municípios tem. Então é um setor muito importante. E principalmente porque boa parte dele vem sendo desenvolvido no semiárido brasileiro, onde as oportunidades para os nossos irmãos, né, cada vez são mais difíceis, né, as condições muito complicadas, mas a fruticultura tem ocupado um grande espaço através de tecnologia, de irrigação, e isso tem nos ajudado bastante a levar o desenvolvimento para essas regiões. Bom, então assim, vamos falar um pouquinho do nosso setor, né, da Abrafrutas, né, que é essa associação que a gente criou há pouco mais de 10 anos, que nós não tínhamos uma entidade que representasse o nosso setor a nível nacional, que defendesse os nossos legítimos interesses, e isso fazia com que a gente estivéssemos sempre à margem de qualquer tipo de decisão governamental, né? Então, no Ministério da Agricultura, todo mundo falava de todos os produtos, menos de fruta. Então, a Abrafrutas foi criada em 2014, e ela vem crescendo, né, em termos de associados. Nós começamos em pouco mais de, em torno de 20 associados, hoje já ultrapassamos 100, então isso realmente mostra que a gente tem feito um bom trabalho. Estamos localizados em Brasília, então vocês têm aí um pouquinho da linha do tempo que veio acontecendo. Nós, quando em 2014, como vocês vão ver depois, aqui nós exportamos algo em torno de 650 milhões de dólares e atingimos no ano passado mais de 1,3 bi, ou seja, a gente dobrou já a nossa exportação, o que mostra realmente quão importante que é a gente estar, né, a gente ter uma associação, ter uma representatividade,
o associativismo, né, a importância que isso tem. Então é isso, hoje a gente representa praticamente 80% do volume das frutas exportadas no Brasil. Temos um projeto junto à Apex, que desde o primeiro ano está com a gente. Nós conseguimos, a Apex tinha uma regulamentação que só podiam subvencionar associações que tivessem mais de 2 anos. Nós conseguimos quebrar, vamos dizer, essa barreira ou esse preconceito, e desde o primeiro ano já conseguimos assinar um convênio com eles, e aí a gente tem então crescido de lá para cá muito fortemente. Então a fruticultura brasileira ocupa o 3º lugar no mundo, atrás apenas da China e da Índia, à frente dos Estados Unidos, mas somos apenas o 23º exportador, ou seja, tem mais de 20 países que produzem menos que o Brasil e exporta mais. Então aí mostra qual o potencial que nós temos, gigantesco, né? A gente tem 2,5 milhões de hectares plantados e geramos 5 milhões de empregos. Isso significa que são 2 pessoas na média, no meu caso do melão é 1 pessoa, mas só para vocês terem uma comparação aqui, gente, segundo as estatísticas, a soja gera 1 pessoa, cuida de 200 hectares. Portanto, a fruticultura ela é 400 vezes mais geradora de emprego do que a soja. Não estamos falando aqui do dobro, triplo, 5 vezes mais, 10 vezes mais, não. É 400 vezes mais empregos do que a soja. Então, necessariamente, o nosso setor é um grande gerador e distribuidor de renda. 61 bilhões é o nosso valor bruto da produção e a gente está aí com os principais produtos distribuídos, né? Nós temos um clima tropical e um clima temperado mais no sul do país, o que nos permite uma gama muito grande. Praticamente metade da fruta produzida vai para a indústria e um pouquinho mais da metade, né, vai para a comercialização in natura. O Brasil é uma salada de fruta, né? Nós temos aí condições de produzir frutas de todas as regiões e as mais diversas frutas, então isso realmente nos dá uma condição muito boa, e por conta dessa tropicalidade do sol, isso tem cada vez mais atraído consumidores para a nossa grande qualidade e sabor que as nossas frutas têm, além dos valores nutricionais, né? O que tem feito da fruticultura cada vez mais um alimento muito buscado pela população brasileira, que combate algumas doenças como a sobrepeso, né, a obesidade, e doenças disso decorrentes, como pressão alta, câncer do colo do intestino, que com as frutas, com as fibras a gente consegue reduzir, doenças coronárias. Então realmente a fruta tem sido um grande veículo de saudabilidade. Aqui então rapidamente falando sobre o saldo, né, da nossa balança comercial, né? Então a gente vê aí o quanto foi importante, né? A gente vem cada vez mais aumentando as exportações, reduzindo, né, as importações, mostrando aí que a partir de a gente chegava a ter praticamente, a gente era até deficitário na balança comercial. A gente chegou a importar mais frutas do que se exportasse. Imagina um país como o Brasil importando mais do que exportando. Então, com o advindo da Abrafruta, a gente conseguiu reverter essa situação, porque a partir do momento em que a gente começa a exportar, a gente tem que mudar todo o procedimento de produção, atender as exigências, né, do mercado externo, e isso faz com que a gente tenha frutas de melhor qualidade. E tendo fruta de melhor qualidade para exportação, a gente também necessariamente tem frutas de melhor qualidade para atender o mercado interno. E com isso dificulta-se então a importação de produtos, que antes tinha que ser importado para você ter um bom produto, e hoje o mercado brasileiro, a produção brasileira começa a oferecer. Então, face a isso, né, mostra-se que a gente tem aí, mais uma vez, a organização do setor, o associativismo como uma grande chave para o desenvolvimento, né? E aqui também, continuando um pouquinho mais das estatísticas, né, mostrando uma outra oportunidade aí, né? Mais uma vez, a gente exporta 2,5% do que produz. Então, praticamente 97,5% da nossa produção fica no Brasil. Então a exportação ainda oferece uma grande oportunidade. Nós estamos logisticamente muito bem localizados. O Nordeste brasileiro praticamente, né, nossas frutas viajam em 1 semana, está no sul da Espanha, 9 dias em Roterdã, na Holanda, 11, 12 dias chega na Inglaterra. Nós também temos uma condição muito boa de exportação para a costa leste dos Estados Unidos. Então, assim, essa posição geográfica nossa ajuda muito esses locais, esses países que são grandes consumidores de fruta. E no mercado interno, gente, nós ainda temos também um potencial muito grande, porque segundo a OMC, né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que para você ter uma alimentação saudável, pelo menos 400 gramas de frutas por dia, o que isso dá em torno de 120 quilos per capita ano.
O Brasil, segundo o IBGE, tem um consumo de 56 quilos, ou seja, é praticamente a metade daquilo que seria o mínimo necessário para você ter uma vida saudável, né? Países em desenvolvimento, países já desenvolvidos na Europa, como a Alemanha, já consome 140, Espanha 130, e mesmo os Estados Unidos, que é um país conhecido como o junk food, aquela comida não tão saudável, já consome em torno de 120 quilos per capita. Então, o Brasil ainda tem muito também a crescer no mercado interno também. Então, assim, mostrando esse tamanho, né, da fruticultura a nível mundial, ele é um mercado de 124 bilhões de dólares, né? Então, a fruta brasileira arranha, né? Então, enquanto a gente ainda é uma potência, já é uma potência em vários outros segmentos do agro brasileiro, a fruticultura ainda está começando, né? Então, nós temos países que são muito menores, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do Peru. O Peru, no ano de 2000, exportava 100 milhões de dólares de fruta, o Brasil exportava 500 no ano de 2000. Recentemente, as estatísticas mostram que nós chegando perto de 1 bilhão e o Peru já passou do número de 6 bilhões, ou seja, ele deixou de ser, em praticamente 20 anos, 5 vezes menor do que o Brasil para 5 vezes maior do que o Brasil. E aí vem a importância da Abrafrutas lá em Brasília. Por que isso ocorre? Porque nós não temos os mercados abertos, nós não temos uma série de benefícios que esses outros países têm, acordo de livre comércio, que a gente acaba ficando para trás e o que acaba ainda dificultando as nossas exportações. Fora, obviamente, que nós temos um mercado interno grande, o que muitas vezes faz com que o produtor se acomode no mercado mais próximo, menos exigente, mas que no fim acaba remunerando menos, né? Então temos uma oportunidade grande. E aí então a informação de para que a gente exporta. Então nós temos uma concentração ainda muito grande para a Europa, né? Somar aí a Inglaterra com a comunidade europeia dá praticamente aí 75%, depois que os Estados Unidos, e o resto são números ainda que ainda tem muito para crescer, tá? E aí, rapidamente explicando, a abertura de mercado significa que o país que vai receber a nossa fruta tem que ter uma análise de risco de praga, e isso é uma coisa de governo para governo, que muitas vezes é muito burocrático e que são barreiras comerciais. Então, por exemplo, os Estados Unidos, para abrir mais mercado de nossas frutas, exige que a gente abra o trigo deles para cá, né? Ou o etanol de milho. Então, muitas vezes, essa negociação ela não é apenas de caráter fitossanitário e envolve também negociações maiores de interesse de outros produtos. E aqui é um pouco do market share, mostrando aqui, ó, vocês vão notar que a região do mundo que mais vai consumir frutas, praticamente a metade das frutas de todo mundo, é a Ásia, especificamente o Sudeste Asiático, onde nós temos uma grande concentração de classe média que tem poder aquisitivo grande e cultura muito grande de consumir muita fruta. Então, nós estamos trabalhando ultimamente, nos últimos anos, muito arduamente para abrir esses mercados. Já abrimos na China o melão, e agora recentemente a uva, e em vários outros países asiáticos abrindo. Nós temos um problema que é a nossa logística para lá, que ainda não existe, e aí vira aquela história do ovo ou a galinha, quem nasce primeiro. Se você não tem volume, você não tem logística, e se você não tem logística, você não tem volume. Mas isso, ao longo do tempo, vai caminhando. Mas sem a abertura do mercado, como eu falei que é uma burocracia, você não tem como exportar. Então, o primeiro passo é realmente a abertura, e nós temos trabalhado arduamente, junto com o MAPA e a Abrafrutas, CNA, e a Apex, para cada vez mais a gente abrir novos mercados. Aí está listado quais são os países e quais são as frutas que a gente tem trabalhado ultimamente, buscando cada vez mais realmente estar presente em vários lugares do mundo. Nós ainda temos o grande problema que o Brasil tem é não ter acordo de livre comércio com praticamente ninguém. Então, na Europa, por exemplo, muitos países concorrentes nossos não pagam imposto, e a fruta brasileira paga em torno de 10% do CIF, ou seja, além do preço da fruta que o produtor vende aqui, acrescenta-se também o valor do frete. E isso realmente é uma barreira, porque nos tira muita competitividade, a gente acaba não podendo acessar esses países por conta disso, e por isso a gente tem pressionado, tem pedido ao governo brasileiro, tem um esforço muito grande, principalmente para que a gente consiga evoluir e concluir o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, que faz mais de 20 anos que aí está tramitando, porque realmente isso também vai nos proporcionar, ainda que seja um mercado que a gente ainda mais envie, mas que a gente já possa enviar ainda mais fruta, porque boa parte da fruta tropical que eles consomem vem de países sul-americanos, países do hemisfério sul, e o Brasil ainda
apesar de ter uma grande participação lá, mas ainda é muito pouco do que a gente pode exportar. Então isso é a mensagem que eu queria passar para vocês. A fruticultura brasileira vai muito bem, cada vez mais tecnificada, cada vez mais organizada, e vocês podem ficar tranquilos que mesmo para quem está no Brasil, cada vez mais a fruta que chega ao consumidor tem muito mais tecnologia, portanto tem muito mais vitaminas, tem muito mais sais minerais, muito mais saudável, e que a gente quer ver cada vez mais as pessoas se alimentando desse produto tão saudável. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pelas suas palavras. Só um comentário, essa questão da abertura de mercados é um trabalho que dá para Abrafrutas grande, a gente dispensa grande parte do nosso tempo para isso, e o mercado interno tem se tornado um mercado extremamente importante. Temos trabalhado na questão do consumo, basta dizer aos senhores que esse consumo que foi passado pelo Luiz agora, a gente está tentando mudá-lo, passar de 60 quilos agora, mas está um problema árduo, porque a gente precisa ensinar o brasileiro a comer frutas. Depois da pandemia houve uma melhora significativa, né, em relação a isso, por conta de que o brasileiro passou a entender que fruta é saudável e que fruta aumenta a imunidade, que fruta é bom. E por isso a gente teve um crescimento já pós-pandemia. E falando em mercado interno forte, também falando em fresh, falando em frutas e hortaliças, eu queria aqui agradecer a presença do nosso amigo Manuel e passar a palavra para ele passar para a gente um pouquinho esse boom que aconteceu na produção de hortaliças e a melhora significativa na qualidade dos produtos apresentados. A gente hoje no mercado vê uma gama grande de produtos in natura, de saladas prontas, de frutas processadas, minimamente processadas, semi-processadas. Isso tem crescido e o brasileiro tem aprendido a comer, e a gente fica feliz, porque mais frutas e verduras é mais saúde. E sendo mais saúde, inclusive o governo reduz os gastos com o SUS, né? Porque é proporcional a isso. Então, Manuel, eu queria ouvir de você como é que andam as hortaliças no Brasil, esse crescimento que está tendo, e o que é que você tem para contar para a gente em relação a esse setor tão importante que emprega tanto no Brasil. Obrigado, Brandão. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É uma oportunidade muito grande para nós, do segmento de hortaliças, poder estar participando de um evento que leva para a população brasileira, né, o trabalho que a gente faz, trazer o agro para dentro de casa, né, do consumidor. Como o Luiz falou, é uma dificuldade muito grande a gente se comunicar, isso é um desafio muito grande que a gente está lutando, está procurando alternativas, e né, a Datagro, através do GAP, está conseguindo trazer isso para a gente, é uma grande oportunidade. Te agradeço essa oportunidade. Falando um pouco das hortaliças, né, a gente está focado na questão da saudabilidade, de entregar um produto cada vez mais seguro para a população. E a gente vai falar um pouquinho aí desse cenário, como é que a gente está. É um cenário bastante promissor e, ao mesmo tempo, muito desafiador, né, com essas questões de mudança de temperatura, de chuva, né, e os produtores estão encontrando aí bastante desafio, né. O IBRAHORT é uma instituição que já está completando 15 anos. Eu estou à frente do IBRAHORT aí um pouco mais de 5 anos. A gente já está presente aí como instituto em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil. Temos aí com 82 associados, entre produtores coligados, cooperativas, a gente consegue atingir aí cerca de 1.200 produtores. Esses produtores têm movimentação próxima a nível de produção em torno de 3 bi por ano, né? E a gente representa aí os 12 estados, inclusive do Distrito Federal, estamos presentes aí com a organização do IBRAHORT, e esse tem sido nosso trabalho de cada vez estar mais próximo do produtor. Nós criamos aí uma estruturação dentro do IBRAHORT, que são comissões que focam cadeias produtivas, né? Nós temos muitas cadeias produtivas dentro das hortaliças. Então temos aí a CNTM, que é a cadeia de tomate, de mesa. A gente tem a Ciniveg, que é uma comissão que só trata sobre as saladas, uma categoria dentro das hortaliças que vem crescendo a mais de 2 dígitos por ano. A Comissão Nacional de Beterraba e Cenoura. E agora criamos uma comissão que tem o propósito de criar trabalhos que façam com que a gente consiga dar visibilidade para o consumidor, né, romper a barreira. A gente fala muito bem para a gente mesmo, né? Então, como é que a gente faz para chegar no consumidor? E a Ciniveg, a CNV, nasceu só para isso, para a gente poder falar para o consumidor, estar mais próximo do consumo. Trazer um pouco do cenário, a gente tem, né, em área produtiva, a gente chegou aí num número muito bom em 2016,
e tem oscilado ao longo do tempo. Com a pandemia, a gente teve aí algumas restrições de área, principalmente produtores de folhosa sofrendo bastante com a questão da pandemia, e agora vem sofrendo com a questão, né, das variações climáticas, mas ao mesmo tempo o produtor é muito resiliente, tem ido para cultivo protegido, tem procurado outras formas de produção, então a gente está conseguindo chegar próximo do que era a área produtiva em 2016, mas isso não mostra, né, o aumento de produtividade. Tem muito emprego de tecnologia, os produtores estão cada vez mais aumentando seus índices produtivos por metro quadrado, então a área produtiva camufla um pouco o volume que a gente está conseguindo produzir. Mas, em contrapartida, a gente tem aí, né, dentro do trabalho do IBRAOT, que é monitorar as regiões produtivas. Né? Como o Luiz falou, a hortaliça está no Brasil inteiro. Né? As folhosas, né, não tem lugar que não tem o pezinho de alface. Né? E a gente vê que existe cada vez mais uma profissionalização. A gente chegou a fazer um diagnóstico sobre o mercado de tomate de mesa, a gente achou 35 núcleos produtivos, mais de 25 mil hectares de produção de tomate de mesa. Bastante tomate, e estando presente em mais de 48 mil estabelecimentos, né, e faturando no varejo, só a cadeia de tomate, quase 12 bi por ano, né, com mais de 4 mil municípios presentes com a produção de tomate, e assim como todas as outras hortaliças. O número que nos preocupa, esses dados aqui são dados da Conab, né, a gente vê que a gente viu ali um aumento de produção em 2016, 2017, né, e depois tivemos a pandemia, que teve impacto significativo na comercialização, né, e os 2 últimos anos a gente vê aí uma oscilação, nós estamos recuperando a comercialização, e aí a gente tem uma queda no ano passado. No ano passado a gente teve impactos significativos no primeiro semestre, e foi interessante, a gente teve condições climáticas bastante adversas no primeiro semestre, e no primeiro semestre, no segundo semestre, né, as produções atingiram índices bastante altos, mas não conseguimos comercializar. Inclusive tiveram alguns vídeos aí circulando de produtores jogando produção fora, mas é que os preços caíram significativamente. Nós tivemos uma super oferta de produtos no segundo semestre, né, e isso tem sido uma constante. Né, e para isso os produtores, né, as organizações, as cadeias produtivas têm procurado outros canais de distribuição, têm aumentado a profissionalização, melhorado a capacidade de posicionar o produto no mercado, procurando outros canais, né? Isso tem sido, né, um movimento de bastante desafio. Hoje, emprego de tecnologia, né, para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, quintuplicou o número de tomate enxertado. Então, antes era tudo pé franco, e cada vez mais tecnologia para aumentar a produtividade, aumentar a resistência. Então, o produtor está fazendo o papel dele, de aumentar, né, a capacidade produtiva, de estar preparado para segurar o impacto, né, das condições climáticas, e isso só vai, né, ser possível com o emprego de tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente tem novas fronteiras agrícolas para as hortaliças. A gente sempre falava muito de grãos no cerrado, né, e essa é uma foto de produção de brócolis, de repolho, né, no cerrado brasileiro. Então, isso também é uma nova imagem, uma nova mudança na caracterização daquela pequena produção rural, vindo cada vez produtores com caráter empresarial, de organização, que consigam manter o fluxo produtivo com segurança, com rastreabilidade. Ao mesmo tempo, né, essa é uma produção, né, feita em floating, né, tudo hortaliça sendo plantada em piscinas, com um nível de produtividade, de qualidade, de uniformidade, que não deixa nada a desejar aos países do primeiro mundo. Então isso já é uma realidade no Brasil, ainda está no começo, mas já é uma tendência, e sem o emprego de tecnologia a gente não vai conseguir manter o fornecimento com qualidade, com frequência, e isso já está acontecendo no Brasil, e isso deixa a gente bastante otimista, e a gente vem brigado por isso, tentado ajudar o produtor a abrir novas fronteiras. Vai chegar isso para nós, né? Isso aqui é uma foto no México, mas no Brasil isso já começa a ser uma realidade, produção sem solo, com hidroponia, com alta tecnologia, com controle biológico, com polinizadores. Então isso já está começando a ser uma realidade no Brasil também. Isso daqui para frente
não tem como a gente mudar esse cenário, a gente tem que estar empregando tecnologia, tem que estar preparado para melhorar a constância e a qualidade de fornecimento. Um outro movimento que é o setor que mais cresce das hortaliças, que são as saladas prontas, né? O Brasil, a gente estima que a gente tem aí por volta de 3,5% de saladas prontas, mas se a gente comparar com um país, né, a Holanda, por exemplo, 60% da hortaliça é vendido já produto cortado, processado, embalado, pronto para consumo, com mix de saladas. Isso é um segmento que tem disponibilizado, ele traz para o consumidor a praticidade, o fracionamento, aumenta o acesso do consumidor a mais hortaliças. A gente brinca, né? Hoje as famílias estão diminuindo, né? E se cada um for comprar um pé de alface, um tomate, uma cebola, uma cenoura, vai comer a mesma salada a semana inteira. E ainda é capaz que boa parte disso ainda seja jogado fora. E esse segmento começa a trazer acessibilidade, né? A gente tem muitos desafios logísticos de cadeia de frio ainda para que esse produto também consiga chegar em valores acessíveis para o consumidor. Isso já é uma realidade hoje na Holanda, né? Você tem praticamente uma salada e meia por habitante por semana, né? O Brasil não chega nem a 0,05, né, saladas por habitante por semana, desculpe. E a gente acredita que se a gente dobrar isso, né, a gente ainda tem muito para crescer. Então é um segmento que vai crescer 2 dígitos nos próximos 10 anos, seguramente. E ele traz rastreabilidade, traz frescor, traz conveniência e aumenta o acesso da hortaliça ao consumidor. Alguns números, né, alguns números macro. A Euromonitor tem que hortaliças representam, isso é a preço de varejo, valor de varejo, né? A Abrafrutas botou a nível de produtor, nós estamos mostrando um número a nível de varejo, 81 bi, movimenta o segmento de varejo de flores, sendo que 3,3 bi de congelados, os enlatados aí, né, o milho, né, os ervilhas, né, enlatados em torno de 11 bi, e as saladas já estão aí batendo a casa dos 2,5 bi, mas isso vai crescer significativamente nos próximos anos. E se a gente olha lá embaixo, assim, os produtos frescos, tem uma expectativa de crescer, né, nos próximos 5 anos, um ritmo de 1,7% ao ano, enquanto as saladas vai crescer mais do que 6% ao ano. Então as saladas vão ter um ritmo de crescimento bem acentuado, e é um segmento que vai conseguir democratizar o acesso da hortaliça ao consumo da sociedade. Isso que a gente trouxe, bem rapidamente, depois a gente pode aí bater mais um papo. Muito obrigado, é uma grande oportunidade para nós, né? A gente fica muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Manuel. Obrigado pelo trabalho que você tem feito em Herbaort. Eu acompanho desde o início, estou muito orgulhoso disso. E a Abrafrutas e a Herbaort andando juntos, a gente vai mudar a realidade. Saindo um pouco de alimentos, mas não tirando, que existem flores comestíveis também, e voltando àquela ideia de que eu falei da união do fresh brasileiro, frutas, flores e hortaliças, eu queria passar a palavra para meu amigo Milton Rommel, que hoje é o presidente da Câmara Setorial de Flores e Plantas Ornamentais do Ministério da Cultura e trabalha também como gerente-geral de uma grande cooperativa de flores aqui em Olambra, a Cooperflora. Milton, eu queria só te chamar a atenção por tempo, mas a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Obrigado, José Eduardo. Obrigado a Datagro por estar participando desse evento. O setor de flores se sente honrado em poder estar aqui. É um setor pequeno diante de outros, mas que está presente aí na vida nossa, nos momentos que a gente fala de emoções, né, em todas as fases da vida. E ele tem uma importância emocional muito grande para todos nós. Eu vou pedir permissão, eu vim sem óculos, eu não estou enxergando a tela aqui na frente, então vou olhar um pouco para trás aqui para poder ter como referência a tela. Então, a ideia aqui é passar rapidamente o cenário que nós temos de flores no Brasil, como é que nós estamos diante do consumo, diante da evolução, mercado. Então, vamos passar alguns slides. O primeiro, o Embraflor fez um acordo alguns anos atrás com o CPEA, né, da Exalc e da USP, e ele mapeia o mercado. Nós temos hoje da cadeia inteira de mercado mapeada.
ela cresceu ano passado 9,95%, tá? Eles têm uma metodologia, né, que são utilizadas é uma metodologia utilizada para vários setores, nós utilizamos o mesmo. Então, é um crescimento robusto diante do PIB brasileiro. E um outro dado também importante, né, olhando para 2024, aqui separando, né, o que é volume e o que é preço médio, tá? Então, tem uma combinação, né, quase meio a meio ali, volume e preço médio, quando se observa na evolução de 23 para 24. E esse número, né, quando a gente fala da robustez ou desse crescimento que vem mostrando dentro do setor, quando pega de 2017 a 2024, é isso, praticamente todos os anos há crescimento, né? Há uma pequena regressão em 2023, então praticamente estacionado ali, mas é robusto. O nosso setor sofreu muito ali na pandemia, mas o pós-pandemia houve uma mudança em hábito de consumo, em posicionamento. Isso foi também importante, porque também os insumos subiram muito, né, na produção de flores. A flor trabalha muito com material genético importado, e são os custos de aquisição dessa tecnologia são ou em euros ou em dólar. Um outro dado importante, né, é sobre a participação da mulher, né? O Luiz trouxe a questão da mão de obra. O setor de flores opera entre 8 a 10 pessoas por hectare. É muito intensivo o número de pessoas, e quando faz lá a comparação, bem colocada para ele, de 1 para 200 hectares em soja, nós estamos falando de 8 a 10 pessoas por hectare. Uma diferença grande para flores é a participação de mulheres na mão de obra. Então, na produção de flor, as mulheres representam 51%, né? Então é uma das cadeias mapeadas, olhando para a CPEA, que mais emprega mão de obra feminina. Então, dentro do contexto de trabalho no campo, de geração de empregos, é bem importante trazer isso para vocês e compartilhar. E também naquela perspectiva de mostrar um pouco do agro e mostrar essa questão de quanto gera de renda nas cidades brasileiras do interior. Sustentabilidade. O setor é muito sustentável, não vou passar ponto a ponto, mas nós trabalhamos com questão de recursos hídricos, por exemplo. Nós temos grandes tanques que normalmente operam as estufas. Então, a grande parte da produção é feita em estufa, e essa estufa ela tem todas as chuvas que caem, elas são conduzidas, né, para grandes tanques, e esse tanque ele vai ser a água que vai ser utilizada ali durante a época de seca. Então, esse é um exemplo prático, mas tem toda a tubulação, como se fosse uma tubulação de uma rede de esgoto, mas levando a água de chuva para poder ser utilizada e não tirar de rios, não tirar de poços. Então, isso é muito comum. Além de emprego de muito biológico, a flor emprega muito biológico na sua produção. Olhando o mercado de flores e trazendo aqui uma característica muito nossa, né, que é a sazonalidade. Então, quando olha a flor, estamos fechando a sazonalidade semana que vem, essa grande sazonalidade. Mulher, o Dia da Mulher em março, 8%. O Dia das Mães, 15% da venda do ano. Né? Então, da venda do ano. Dia dos Namorados, 10%. Então, quando olha nessas 6 semanas, né, do ano, são 11% ali de número de semanas, representam 1/3 da venda nossa. Então, o mercado de flores tem um grande desafio, que é gerenciar a oferta com esses 3 grandes picos, né? Sabendo que entre Dia das Mães e Dia dos Namorados, nós estamos falando de 4 semanas, 5 semanas, numa época que começa frio, né, que começa a esfriar, como um dia de hoje. Então é um desafio nosso, ano a ano, como atender bem com essas 3 datas e como fazer consumo fora desse período, né? Então, uma das coisas que nós temos trabalhado é uma data americana, que é o Valentine's Day, que ocorre dia 14 de fevereiro. Tá? Para nós, o Dia das Mulheres é um desafio contínuo. Você não vai conseguir ter grandes picos de produção no momento de pré-inverno, tá? E olhando aqui, o primeiro trimestre foi muito bom, o Dia das Mães também foi muito bom esse ano. Estamos aqui preparando, né? Então, nesse momento, lá na Cooperflora, nós estamos fazendo entrega para as regiões mais distantes, que é Nordeste, que é a região Norte,
e na semana que vem passamos a atender do Sudeste e Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mas as perspectivas estão bem, o ano começa também bem positivo nesse momento. E olhando esse cenário, eu acho que é importante trazer os movimentos políticos feitos pelo setor. O setor de flores sempre foi muito focado na produção e a partir da Covid-19 muda. E se entende que é importante começar a trabalhar a parte política, trabalhar mais forte Câmara Setorial na parte que envolve legislação de flores. Então, por exemplo, esse ano nós trabalhamos, ano passado, na questão da reforma tributária, atuando fortemente para poder se posicionar e não deixar que outros setores ou que outras áreas decidam por nós, tá? E também em São Paulo, agora foi em dezembro, né, a prorrogação da manutenção do ICMS aqui para flores e plantas ornamentais. Tá? Então, são exemplos que são feitos e como nós vamos atuando. Quais são os desafios hoje do setor? Né? Então, insumos defensivos, fertilizantes e material genético. Eu acho que esses são o aumento de custo de produção constante, é um desafio ao produtor muito grande trabalhar ali nessa questão de insumos, tá? E na questão de mudas e bulbos, por vezes, ou como aconteceu esse ano, quando dá algum problema na região de origem de bulbos de tulipa. Então, hoje no mundo, você tem basicamente bulbo de tulipa na Holanda, Nova Zelândia e Chile. A Holanda é o maior produtor, teve um alagamento, fortes chuvas, faltou bulbo para todo o Brasil, para todo mundo. Então, é um desafio de gerenciar. Então, sobe o preço e tem menos produto para produzir, por exemplo, tulipa aqui no Brasil. A diversidade climática, já foi comentado, mesmo em cultivo protegido, que é o nosso caso, a grande maioria, é um grande desafio. Ondas de calor impactando tanto no ciclo da produção como na qualidade do produto entregue. Eu sempre comento que flor é o produto que não pode existir, né? Não existe uma noiva que vai aceitar uma flor com alguma doença, com alguma praga. Nós trabalhamos com tolerância zero em termos de qualidade. Então, o clima é um desafio para nós. E, como foi colocado, inundações no Rio Grande do Sul afetaram logística, produção, consumo também no ano passado. Né? Escassez de mão de obra é um desafio. Quando nós falamos, de novo, de 8 a 10 pessoas por hectare, é intensivo. E muitas vezes tem que trabalhar ali no sábado, questão de temperatura alta por ser em estufa. Então é um desafio essa gestão da mão de obra hoje no Brasil. Um desafio de muitas áreas aqui no Brasil, né, que é a instabilidade regulatória e pressão trabalhista. Então nós vamos trazer aqui dois, por exemplo. O primeiro é a reentrada após a aplicação de defensivos. O setor de flores não é comestível e mesmo tem uma aplicação muito baixa, mas hoje os nossos índices são de 24 horas para poder entrar numa estufa. Quando você vai para o Canadá ou vai para a Holanda ou vai para outro país da Europa, nós estamos falando de alguns produtos que são 4 horas. Então a legislação brasileira é 6 vezes mais rigorosa do que num país como a Holanda. E NR15, que é a exposição ao calor, vai ser um grande desafio, que está trazendo como insalubridade trabalhar no campo. Tá? O panorama 24-25, né, olhando aqui, então a Câmara Setorial, o registro de plantas ornamentais, e eu não vou entrar aqui no detalhe, mas o que é importante, o Manuel participou muito como presidente da Câmara Setorial de Flores no passado, o Zé Eduardo também ajudou bastante, né, mas que ia transformar a questão de defensivos agrícolas e ter o registro para plantas ornamentais. Anteriormente, você tinha que ter o registro para rosa, só era para rosa, só era para crisântemos, só era para cravos. E como tem muitos itens, muitas espécies, era impossível. Então, é o que a gente falava, o produtor ele trabalhava numa ilegalidade involuntária, né? Porque ele não tinha opção de aplicação. O que é importante aqui para vocês é trazer que isso evoluiu bastante e nós também estamos trabalhando uma frente que é a parte de defensivos junto com a Elisângeles, né, que é uma pessoa que tem apoiado bastante para registro, para produtos de unificados, de planta ornamental e que tem restrição de volumes. Os volumes são baixos e como fazer que eles possam ser também registrados para flores. Tá? Ponto importante, RP, aqui agradecer ao Ministério
da Agricultura. O Ministério da Agricultura, nós tínhamos para registrar a praga, falando que, novamente, toda a tecnologia era externa, ela é externa e muito material genético. Nós demorávamos, às vezes, até 7 anos para fazer um registro de uma nova variedade. Hoje, de 6 a 7 meses é feito, tá? Então, estamos trabalhando muito com grupos de trabalho, com questão de utilizando o conhecimento dos diversos setores da cadeia para que a Câmara Setorial possa desempenhar bem e apoiar todos os elos da cadeia. Por último, aqui, nós fizemos uma agenda, ela está sendo divulgada, que é a agenda de inovação do setor e passando para todas as entidades de pesquisa, Embrapa, universidades, mostrando o que o setor hoje, quais são os desafios e o que a gente precisa para fazer em termos de desenvolvimento e orientar os pesquisadores que estão aí Brasil afora, o que o setor, quais são as dores do setor para que possa nos apoiar e poder entregar mais flores e florir o Brasil afora. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Milton. Obrigado pelo seu trabalho. Passa para a Vale. Eu queria só dizer a vocês que estamos falando de frutas, hortaliças e flores. E quando fala fruta, hortaliça, por favor, não deixe se influenciar por esse cheiro absurdo de churrasco que está vindo aqui atrás, tá? Segura a onda aí, porque nós estamos falando de dieta e saudabilidade, por favor. Vamos lá. Eu queria, voltando um pouco para hortaliças, passar a palavra para o meu amigo Valen. É um grande conhecedor, um pesquisador da Embrapa. Até pouco tempo, mais de uma década, foi o chefe da Embrapa Hortaliças lá em Brasília e hoje é o presidente da Associação Brasileira de Hortaliças. Valen, eu mais uma vez, como fiz com o Milton, lhe chamo a atenção para o tempo. Você tem 10 minutos para a gente fazer as considerações finais nos 3 minutos finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Boa tarde a todos. Sem dúvida, uma satisfação muito grande, um prazer enorme estar aqui. Cumprimento os colegas da mesa. A gente vai falar novamente de hortaliças e foi bom, até fiquei no final aqui, porque eu vou complementar um pouquinho do que o Manuel do Ibrahort mencionou, e a abordagem da minha fala aqui vai ser um pouco, digamos, mais técnica, com um olhar mais de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, até porque eu sou pesquisador da Embrapa Hortaliças. Bom, aqueles que não são familiarizados, uma das 43 unidades da Embrapa, a Embrapa praticamente está em todos os estados, e nosso foco lá em Brasília, é claro que a gente tem um trabalho aí no país inteiro, um centro nacional, desde 81, com foco 100% em hortaliças. E como mencionou o Eduardo, nós estamos presidente da BH, uma associação que foi criada lá atrás, na Universidade Federal de Viçosa, em 61, que tem como objetivo congregar pessoas e empresas em prol da olericultura, ou da horticultura. Bom, pessoal, o Manel já mostrou bastante dado aqui da importância, e realmente a gente é uma potência, na produção de hortaliças. A gente alimenta 220 milhões de habitantes. Eu vou falar um pouquinho mais na frente de exportação, diferentemente das commodities e bem diferente das frutas, a nossa balança ela é negativa, ou seja, a gente importa em termos de dólares, em termos de valor, importamos mais do que exportamos. Mas, enfim, essa central de distribuidora aí aqui de São Paulo, a maior da América do Sul, já foi maior da América Latina, hoje o México tem a maior central de abastecimento, mas quem tiver a oportunidade de visitar é uma coisa fabulosa, diária, de entra e sai de hortaliças. Nós estamos falando aí de 50, 100 espécies diferentes. Talvez eu seja um pouco negativo, o Manel falou muito bem, mas como a gente vê a pesquisa, a gente vê um pouco de oportunidade, de desafio, de problemas. Até bom, tendo problemas, tem coisa para a gente trabalhar. Mas mostrando a importância econômica das hortaliças, apenas aí 3 cadeias produtivas, onde essa pesquisa é realizada anualmente. Então, considerando apenas batata, cebola e tomate, 3 importantes hortaliças, vocês veem um crescimento nos últimos anos, a gente chega a 40 bilhões, B de bola,
de reais. O Manel apresentou ali um valor de hortaliças frescas de 80, né? E claro, se a gente somar as demais hortaliças, a gente chega nesse número aí, talvez até um pouco mais, né, Manel? Quando se agrega valor aí a essas hortaliças. E um insumo básico, um insumo importantíssimo, né, é a cadeia de hortaliças, são as sementes, né? E vocês verem aí nos últimos anos aí um crescimento de 1 a 2% ao ano. Nós estamos falando aí de um mercado de 1,5 bilhão, né, de reais por ano com venda de sementes. Isso mostra, né, essa importância. Está vendendo mais, quer dizer, a cadeia está crescendo, né? E está agregando nesses valores novas cultivares. Nós estamos falando aqui de material com diferentes resistências, tolerâncias, cores, sabores, aromas, texturas, enfim. E para hortaliça, não sei se todos são familiarizados, a gente tem um contraste muito grande, eu acredito que frutas também, né? Nós temos pequenos produtores, é um exemplo, né, de um alfacecultor em Minas Gerais, passando por um médio produtor aqui em São Paulo, que já usa aí uma tecnologia, né, de cultivo sem solo, num cultivo protegido, né, de um grande produtor aí de 500, 700 mil hectares na região de São Gotardo, Minas, ou na região de Cristalina, Goiás, alho, cebola, cenoura, beterraba, batata, enfim. E temos também pequenos produtores que se viram, né, há um exemplo aqui na Amazonas, né, temperatura de rachar, alta umidade, fazendo hidroponia na areia, né, para conseguir colocar, né, na região de Manaus, seu alface, a sua rúcula, o cheiro verde, né? E claro, não poderíamos deixar de falar do crescimento de hortaliças orgânicas aí no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, cada vez mais o consumidor procurando, né, uma saudabilidade, um produto de melhor qualidade, né, principalmente com relação a agrotóxicos. Esse é um tema que já se falou para frutas, já se falou para flores e acho que para hortaliças não é diferente, né? Se emprega bastante mão de obra, mas por outro lado a gente está precisando automatizar, mecanizar, né, algumas atividades de hortaliças. Já foi falado aqui que a gente está tendo inclusive um apagão de mão de obra no país. E isso, eu estou nessa área há 40 anos e essa coisa não muda, né? Me aflige, essa coisa de perdas. Você sabe que hoje, dependendo da cadeia produtiva, a gente se perde aí de 20% até 40% do que é produzido. Seja numa má embalagem, como uma caixa K da década de 40, ou transportando aí uma melancia num caminhão sem refrigeração, com capim. Nós precisamos melhorar essa cadeia de frio, assim como a Abrafrutas tem feito, assim como a cadeia de frutas tem feito, né, de refrigeração desses produtos, obtendo um produto de melhor qualidade. E aí, entrando na qualidade, a gente quer, o Manel já falou isso, né, um produto saudável, um produto limpo, isento de contaminação química, que é a maior preocupação, talvez, da maioria, mas a gente não pode esquecer da contaminação biológica. Água de irrigação, boas práticas, rastreabilidade, enfim, ter o conhecimento, ter a garantia, ter o registro, né, da idoneidade, da qualidade dessa hortaliça que chega na mesa, até porque boa parte delas é consumida crua. E aí eu já mencionei, diferentemente, né, das frutas, a gente tem que avançar nisso, né, e tem que ter tecnologias, não é só também abrir mercado, etc., mas a gente tem que ter qualidade e preço, óbvio, né, e cadeia de frio para chegar a uma hortaliça em boa qualidade lá no destino final. Assim como frutas, né, o Luiz Roberto, desculpa, mencionou, isso é mais ou menos, né, o Brasil, nós brasileiros consumimos muito pouco hortaliças, né? E mais ainda, populações de menor poder aquisitivo consomem menos hortaliças, né? E pessoal, pode ser cultural, pode ser físico, distante, mas hoje é preço. A população de baixa renda não tem recurso, não tem dinheiro, não tem condição de comprar uma boa hortaliça. E aí vai comer macarrão, vai comer chips, e aí nós estamos vendo aí obesidade, nós estamos vendo outras doenças crônicas. E aí, né, eu não vou me ater a isso, mas eu coloquei 10 itens, né? Água, sistema sustentável, né? Ou seja,
produzir mais com menos, menos insumos, menos agrotóxicos, produto mais seguro. O pessoal da Flores já falou dos monocrops, mecanização, já mencionei, menor perda, organização e gestão da cadeia, principalmente para a agricultura familiar. O pequeno agricultor ele não tem gestão nenhuma, né? E o ponto-chave aí que eu gostaria de colocar é o aumento do consumo. Se você aumenta o consumo, além de melhorar a qualidade, né, nutricional da população, você puxa toda a cadeia. Então nós temos que trabalhar isso. Essa feira aqui é interessante trazer a cidade, né, ver os problemas, ver como é produzido esses alimentos e tentar melhorar, né, reduzir um pouco a margem de lucro de alguns supermercados, enfim, fazer com que a população brasileira consuma mais hortaliça. Muito obrigado a todos e deixo aí os meus contatos. Um grande abraço. Obrigado, Varley. Sobrou aqui uns minutinhos para as considerações finais. Eu queria dizer a vocês que no primeiro slide do meu amigo Varley, quem tem uma briga já de mais de 10 anos, ele como pesquisador, que o primeiro slide dele, ele colocou o slide melão. E ele disse que melão é hortaliças, e eu não quero que ele roube de mim o melão. O melão é fruta, assim como o morango também. Então não venha com essa conversa de botar slide de que eu senti a sua ofensa à minha pessoa. Eu queria dar um minutinho agora para cada um dos painelistas, agradecer a todos e passar para eles aqui para eles fazerem as considerações finais. O Luiz estava dizendo que esse painel ser agora com ele foi proposital para segurar vocês para o show que vai ter depois de Leonardo aí, mas que ele... Então eu queria passar na sequência. Luiz Alberto, suas considerações finais, por favor. Mais uma vez, só agradecer realmente a organização, ter colocado dentro dela um espaço para nós, que somos os naniquinhos, assim, em termos de área, mas que tem uma importância socioeconômica gigantesca, porque é responsável por grande parte dos empregos, da mão de obra, inclusive as mulheres, né? Então, realmente, e muitas vezes nos semiáridos, lugares mais distantes. Então, realmente agradecer e pedir que todos, cada vez mais, consumam frutas, flores, e levem frutas, hortaliças e levem flores para suas esposas. Valeu, obrigado, Luiz. Manuel, por favor, suas considerações finais. Bom, agradecer, é uma grande oportunidade para a gente poder falar, né, do nosso trabalho, falar dos nossos produtos, da nossa cadeia. A gente aqui está vendendo saúde, né? A gente trabalha para isso e a gente acredita nisso. E a entrega é total, e a gente vai lutar bastante por isso, estamos juntos, estamos cada vez mais próximos para a gente entregar para a sociedade saúde. Esse é o nosso papel. Obrigado, Manuel, obrigado e parabéns de novo pelo seu trabalho. Meu amigo Milton, por favor, considerações finais. Agradecer a oportunidade da Tagro pela organização, agradecer a vocês aqui estarmos juntos, né? E nós brincamos que a flor é alimento para a alma, né? Porque faz bem para a nossa alma. Então, obrigado, o Eduardo também por estar conduzindo aqui. Obrigado, Manuel. Eu não ia passar para a Vale, que ele vai falar da questão da briga, mas eu vou passar. Por favor, Vale, suas considerações finais. Na verdade, o melão, o melancia, o morango são tecnicamente, botanicamente, são hortaliças, mas não vou brigar com ele, não. Mas, enfim, agradecer, né, a presença de todos, agradecer a organização, a excelente mesa. Eu deixei de mencionar quando eu falei do valor bruto de produção de 40 e já chegamos aqui em 80 bilhões. Pessoal, esse valor ele é muito maior que a cadeia do arroz, é muito maior que a cadeia do feijão. Então, hortaliças e frutas, né, e flores deixaram de ser culturas de fundo de quintal, de hortinha, né, de pomarzinho. São cadeias importantíssimas, como a gente viu aqui, de renda, de emprego e de fornecimento de um alimento altamente nutritivo, fibras, vitaminas, sais minerais, antioxidantes. Assim como o Manel falou, coma hortaliças todo dia e você vai deixar de procurar o doutor. Obrigado, Varley. Eu escrevi um artigo recentemente, com um minutinho que falta, dizendo o seguinte, que o artigo começava falando o seguinte, que atire a primeira pedra aquele que quando pensou em fazer uma dieta, não pensou em comer hortaliças e frutas. E isso é a maior verdade do mundo. O problema é que a gente começa e não termina a dieta, então o consumo não cresce. Então, por favor, gente, vamos se atentar mais a isso e vamos, por favor, consumir frutas e hortaliças saúde. Mais uma vez, agradecer a Datagro, agradecer ao GAF, como diretor da Abrafrutas, fundador da Abrafrutas, me orgulho demais com o Luiz aqui
de ser um parceiro fundador e um realizador desse evento. Obrigado a vocês pela presença e obrigado aos meus amigos e aos meus amigos que me ajudaram a fazer esse painel aqui. Obrigado a todos e bom show para todos daqui a pouco. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Brasil, vamos! Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.